Ele tem tudo para ser uma fantasia de alguém que está delirando. Porque esse texto, ele tem dois personagens centrais no texto. Tem um homem chamado Jonas, e na outra ponta tem alguém que é Deus. Deus, Yahvé, o Senhor de tudo. Como assim? Jonas com os seus sentimentos. E começa a passagem com Jonas, humano, terreno, aflorando seus sentimentos. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. É um comportamento humano. É uma humanidade que transborda. Jonas ficou muito aborrecido, ficou irado. Depois de te mostrar isso, que Jonas, humano, terreno, comedor de arroz com feijão, de farinha, ele está muito irado, muito revoltado. O texto diz agora que Jonas, irado, revoltado, com ódio, Jonas, ele ora. Ele orou ao Senhor. Uau! Então, o humano Jonas, versículo 1, muito aborrecido, com muita raiva, ele ora ao Senhor. Então Jonas é crente. Jonas é um crente que ora, humano. E se não está na Bíblia? Se não está na Bíblia, a gente nem gastaria tempo para ler. Porque isso é um devaneio. É muito doido isso. Porque, além de orar, o teor da oração dele é de alguém que não está bem. Diria até, talvez ele está sob efeito de alguma droga. Olha o que ele ora. Ah, Senhor! Não foi isso que eu disse na minha terra? Uau! Aí ele se reporta lá ao capítulo 1 de Jonas. Quando um dia, Deus fala com ele e dá uma ordem a ele. Capítulo 1 de Jonas. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Então, Jonas é crente, Jonas é conhecido no céu e Jonas é profeta, pregador. E Deus dá a esse crente chamado Jonas um convite, uma ordem e uma missão: vá pregar. Vá pregar. O capítulo 4, então, vai contar para nós algo que aconteceu já aqui. Porque o versículo 2, versículo 3, não, 1 e 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Então, essa informação do 3 explica o capítulo 4, a oração de Jonas. Ele se levantou para fugir. Então, antes de fugir, ele teve uma resenhazinha. Capítulo 4 agora. Que são 4 capítulos só, Jonas. Jonas 4. Coloca na tela. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso, me adiantei para fugir para Tarsis. Então, isso aqui que está sendo dito, que nós estamos lendo agora, tomando conhecimento agora, foi dito para Deus lá no capítulo 1. Quando Deus fala: Jonas, levante-se e vai para Nínive. Ele falou: não vou porque eu te conheço. Eu sei que tu é bom, tu é misericordioso.
Eu sei que tu muda de ideia. Tu fala que vai destruir, mas depois tu muda. Então eu não vou. Eu sei que tu é bom. Essa história dos ninivitas, eu sei que tu vai, daqui a pouco tu é bonzinho e tu vai resolver o problema. Eu não vou. Aliás, eu não vou e estou indo embora, estou fugindo. Então o capítulo 4, ele é muito enigmático, é complicado, e não tem como compreender esse capítulo 4, não. Porque Jonas, humano, ele está batendo boca com Deus. Você bate boca com Deus também? Você riu? Você não devia rir, não. Você sabe que você bate boca com Deus. Tu sabe disso. Tu sabe disso. Toda vez que se pergunta, está congregando aonde? Eu estou de viagem. Está batendo boca com Deus. Toda vez que você sabe o que tem que fazer e não faz, tu está batendo boca com Deus. Tu sabe disso. Você sabe disso. Toda vez que você sabe que tem que fazer o certo e tu faz o errado, tu sabe que tu está batendo boca com Deus. Tu sabe disso. Toda vez que você se esconde numa falsa bondade de Deus, não, Deus é Deus. Eu sei que depois Ele vai resolver isso. Toda vez que você diz que Deus vai resolver isso. Você está batendo boca com Deus. Talvez esse assunto, esse tema seja tão forte na minha alma, não porque eu seja melhor, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de inteligência. Janeiro de 74, Deus disse: homem, é a última oportunidade que eu te dou. Eu não vou pagar para ver. Eu não vou. Deus falou, mas Deus. Eu não vou pagar para ver. E você está pagando para ver. Quando Deus diz: arruma a tua casa, conserta a tua vida, tu está pagando para ver. Você está brincando com nitroglicerina. Você está achando legal isso. Eu lembro lá em Goiânia, naquele ferro velho, quando aqueles catadores de ferro velho, de recicláveis, acharam uma cápsula que veio do hospital, uma cápsula com um pozinho radioativo. Abriram para vender e tinha um pozinho colorido e passaram no rosto. Ah, aqui, brilha, brilha. Passaram na mão, brilha, brilha. O pozinho brilha. Eles estavam tocando num elemento radioativo. Todos foram marcados para sempre. Morte, mutilação, mutilação. Jonas está brincando com a radioatividade divina. Ele orou. Jonas, você fumou o quê, cara? Tu está orando a Deus quando você mesmo quebra a ordem de Deus. E ele diz: olha Deus, eu te falei, ele está batendo boca com Deus. Olha o que ele diz: pois eu sabia que tu é Deus bondoso. Sabia, cara. Irmãos, o que faz com a natureza humana? Por que nós somos assim? Por que você é assim? Não, eu vou esticar, ver até onde vai dar. Fadiga de material vai romper isso. Isso vai romper. Isso vai romper. A gente acha que pode tudo, até conhecer alguém que pode mais. Eu vou descer para falar. Alguém aqui no país achava que podia tudo e era quase Deus. Até que aparece alguém, um laranjão, que diz assim: tu não pode tudo não, cara, eu posso mais. Eu posso mais, hein? Tu vai brigar comigo, cara?
Aí alguém assim dá umas canetadas e vira tudo de ponta cabeça. Se um laranjão pode mais, eu pergunto, e Deus? E Deus? Jonas está dizendo, tu muda de ideia. Então eu fugi e ponto. Versículo 3, 4 e 3. Agora, Senhor, eu peço que me tires a vida. Ele está falando com o dono da vida. Com quem é a vida. Deus, me tira a minha vida e me mata. Irmãos, você está achando que Deus é um bêbado num bar? É Jonas. Qual é a tua percepção de Deus, Jonas? Deus, me mata, tira a minha vida. Para mim, é melhor morrer do que viver. Que conceito subjetivo diabólico é esse? Você sabe o que é melhor para você? Você não sabe. O melhor para você é o plano de Deus para a tua vida. Diga, o melhor para mim é o propósito de Deus. Não se engane, não. Não deixe o diabo te enganar, não. Deus, para mim é melhor. E o Senhor disse, o Senhor, irmãos, olha o Deus do trono. É como que o Deus do trono vem e senta, eu vou chamar na sarjeta que ele está. E Deus senta e fala assim, Jonas, é razoável essa tua raiva? E Jonas olha para Deus, escutando Deus falar com ele. Então Jonas saiu da cidade. Significa que Jonas, ele nem respondeu a Deus. Ele levantou e deu as costas. Ele deixou Deus sozinho lá. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Jonas deu as costas para Deus. Você está aqui hoje. Você também está fazendo a mesma coisa. Você está dando as costas para Deus. Volta o versículo 4. Você pode ler comigo? E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Versículo 5. Diga, então Jonas saiu. Teve resposta? Teve respostas? Teve. As costas. As costas. Vem cá, obreiro. Vem cá. Diga assim, Jaime, você acha razoável essa tua raiva? Jaime, o senhor acha... Não, você. Você acha razoável essa tua raiva? Jonas fez isso. Diga assim, Deus ficou na pergunta. E a pergunta de Deus foi pessoal. Volta ao versículo 4. A pergunta de Deus foi pessoal. E o Senhor disse, você acha razoável essa sua raiva? Jonas não respondeu com palavras. Ele respondeu com uma atitude. Repete, você acha razoável essa tua raiva? Você acha razoável essa tua raiva? Diga para quem está perto de você, não dá as costas para Deus, não. Não dá, não. Não dá, não faça isso. Todo mundo devia ter sido militar ou escoteiro. Porque quando está diante de um comandante, permissão para me retirar? Permissão para me retirar? Diga-se, permissão concedida. Permissão concedida. Não é nem louco de se afastar de um comandante. Ele não é nem louco. Permissão para me retirar? Agora, ele tem que dar uma resposta. Você acha que é razoável? Vomite a tua resposta. Fale, vomite. Não, vomite a tua. Mas ele não. Obrigado, Deus. Pode voltar. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade. Ele deu as costas para Deus. Ele saiu da cidade. Ele sentou-se lá na extremidade. E chegando lá, ele construiu uma cabana para ele, porque o sol era um sol forte. Para ver o que acontece com Nínive. Para ver o que acontece. Ele está pagando para ver.
Aí Deus, ele foi lá para leste, Deus foi atrás. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima. Então, tipo, Deus foi até lá. Está aqui já uma planta aqui hoje da IBF. E Deus, ele está sentado aqui, Deus fez crescer uma planta. Ele olhou, cara, não tinha, ela cresceu na hora. Aquela planta não existia. Então Deus fez crescer. Ela já cresceu e ficou grande na hora. Deus fez crescer uma planta sobre ele. E a planta tem um propósito. Ela cresceu para fazer uma coisa: dar sombra para ele. Você está dando muito trabalho para Deus. Você está dando muito trabalho para Deus. Deus fez crescer uma planta para dar sombra, a fim de o livrar do seu desconforto. Colore essa expressão. E Jonas ficou muito contente por causa da... E por quem fez a planta crescer? Você está contente com o olerite, com o salário? Devia ficar contente com quem abriu a porta. Você está contente porque recebeu o dinheiro? Devia estar contente com quem fez o dinheiro chegar. Jonas olhou para a planta, ele ficou contente com a planta. Era para ficar contente com quem fez a planta crescer ali. Versículo 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus mandou um verme. O verme atacou a planta. Esse verme é letal. A planta secou. Quando o sol nasceu, ou seja, isso aconteceu antes do sol nascer, antes de ser da manhã. Deus fez soprar um vento leste muito quente, quase que um maçarico. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Uma insolação, aquele sol pesado. Então pediu para morrer, dizendo: para mim, outra vez, é melhor morrer do que viver. Para mim é melhor morrer. Versículo 9. Diga comigo novamente. Diga novamente. Pela segunda vez. Deus novamente vem. Você acha que é razoável essa sua raiva? Não vou nem falar de mim, Jonas. Vou falar da planta. Vou falar da planta. Você acha que é razoável essa tua raiva por causa da planta? E Jonas olhou para Deus e disse: é tão razoável que eu quero morrer. É tão razoável que eu quero morrer. É tão razoável que eu quero morrer. Que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Essa semana eu li o testemunho, e vai virar até já virou um livro, de um advogado americano, muito perfeccionista, que pegou uma doença e perdeu um prazo jurídico. E porque perdeu o prazo jurídico, o cliente dele sofreu o dano e perdeu a causa. E ele, por causa disso, ele decidiu se matar. Muito perfeccionista. Tem gente perfeccionista que aquilo vira uma própria arma contra ela mesma. Aí ele foi numa loja, comprou uma arma e decidiu que ia se matar num cemitério, para não se matar em casa. Aí foi para o cemitério, muito frio, a região fria da América. Ninguém na rua, entrou no cemitério, deixou um bilhete em casa para a esposa dizendo que tinha tomado a decisão de ir embora, de sair da vida, porque tinha cometido uma falha
processual no trabalho dele e ele não queria viver com essa vergonha. A esposa chegou, achou a carta e começou a ligar para ele. Ele está no cemitério, o telefone tocando, ele olhou, é a esposa. Ele desligou o telefone, porque ele já tinha tomado a decisão. Pegou a arma que tinha acabado de comprar, municiou a arma no tambor, girou e falou, vou dar um tiro para testar a arma e depois eu me mato. Pum! Deu o tiro. E como ele não tinha experiência com arma, o barulho foi altíssimo naquele cemitério, naquela noite. Ele quase caiu para trás com o push do tiro. E as casas na redondeza com cachorros, praticamente todos começaram a latir. Aquele som daquele tiro foi alto. E na América a polícia chega em 1 minuto. E daqui a pouco chegou a polícia. Alguém deve ter falado, ele mesmo deve ter chegado. E ele estava com a arma na mão, ele escondeu a arma. E ele rapidamente, advogado, esperto, aí ligou para a polícia e disse, olha, eu vi um corpo aqui no cemitério, um saco, a polícia chegou para ele tentar descaracterizar o que ele estava fazendo, o policial chegou, não é um saco de lixo, eu pensei que fosse um corpo, aí eu liguei, escutei um barulho, alguém, não sei, e o policial olhou para a história dele, então tudo bem, então tá tudo bem, e o carro da polícia saiu, parou, ficou estacionado, não foi embora. Ele, caramba, o cara não vai embora, eu quero me matar sem testemunha. Não tem jeito, vou ter que morrer em outro canto. E entrou no carro e saiu do cemitério e o policial vigiando o carro dele. Aí ele ligou para um colega de advocacia que ele estava meio atritado por uma causa que eles divergiram e reataram a amizade. O outro advogado morava na cidade do cemitério. Veio, encontrou com ele, começaram a conversar e gastaram horas conversando. Mas por que você está aqui? Não, nada não, briguei com a mulher, babá. O advogado resolveu levar ele para casa. Vou te levar para casa, 24 quilômetros. Botou ele no carro, vou te levar. E quando chega lá na casa dele, tinha carro de polícia na porta da casa dele, e ele fala, faz o seguinte, daqui eu vou andando, porque é assunto pessoal, marido e mulher, tá bom, mas tu vai para casa, né? Vai mesmo. Aí ele desceu, vou me matar aqui então na rua mesmo que eu moro. Mas começou a pensar, ele era muito perfeccionista, caramba, se eu me matar, agora o problema não é só com a mulher, não é comigo, vai ser com ele, porque ele nunca mais vai se perdoar, eu vou também machucar a vida dele, porque ele vai ficar pensando, meu Deus, eu não discerni que ele queria fazer isso. E ele decidiu que não ia ser naquele dia que ele ia fazer isso. Chegou em casa, foi encaminhado para o hospital, ficou internado, psiquiatria e terapia, e ele, aquilo dissipou, saiu da mente dele. Mas a beleza desse fato é que no meio deste furacão que ele estava vivendo, o coração dele ainda tinha um pequeno espaço para que ele voltasse à sensatez, à normalidade. Jonas, profeta, não tem mais espaço. Jonas, você acha que é razoável isso? E ele diz, é razoável sim, eu quero morrer. Versículo 10. E o Senhor diz, você tem compaixão da planta que nasceu ontem e morreu no dia seguinte? Você não fez ela crescer, eu fiz ela crescer. Você tem compaixão dela. Versículo 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão por uma cidade chamada Nínive, que tem 120 mil pessoas, mais
que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Isso é uma metáfora. Uma cidade que perdeu o senso do certo e do errado. É o que ele está falando. Essa cidade perdeu o senso, o que é certo, o que é errado. Eles não sabem mais. Você acha que eu não tinha que ter misericórdia deles? E Deus diz, eu tinha que ter misericórdia deles. Eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. E também muitos animais. E terminou o livro. Deus, a pessoa de Deus, com toda a argumentação, não mudou o coração desse homem. Deus manda dizer para alguém hoje aqui: será que nem Deus te convence? Eu quero que você saia hoje daqui e você não tenha descanso. Será que nem Deus te convence? Nem Deus. Eu não estou falando do pregador. Eu não estou falando do cantor. Estou falando de Deus. Por que Jonas termina assim? Jonas termina assim para Deus dizer para mim e para você o que é o ser humano. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero bater nesse coraçãozinho e perguntar: nem Deus? Nem Deus? Profeta Jonas, os marinheiros do navio temeram, oraram e se quebrantaram, porque o mar se levantou. Os marinheiros abriram mão da carga para escapar da morte. O texto diz que quando caiu o sorteio, joga no mar, ele fala assim: não, joga não, Deus me guarde. Não, a gente não quer ter essa culpa não. Não, pode jogar porque Deus está nesse negócio. Aí pegam ele, não tá, pena que não tem vídeo. Acho que eu vou dizer, não vou pegar não, joga você. Eu acho que teve isso aqui, joga você, não quero, não, rapaz, tem que jogar, o navio vai afundar. Ah, meu Deus, o mar batendo. Aí Jonas diz: não, pode me jogar mesmo. Pode me jogar, não, me joga logo. Se eu estou no navio, eu falaria diferente. Não, você que pula. Eu não jogo. Você vai pular, moleque. Vai. Você que pula desse navio. Mas jogaram ele. Quando jogaram ele no mar, o mar acalmou. Meu Deus, o mar acalmou. É como ligar o botão on-off. Jogou no mar, o mar encapelado. Meu Deus, o mar encapolou. Aí Deus dá um comando para o peixe, o grande peixe, engole ele. Dessas profundezas. E ele não morre sem oxigênio. E ele não morre nas vísceras do peixe. Ele não morre. Aliás, ele até ora: das profundezas clamei a ti. E lá no fundo do mar, uma câmara bariátrica, que maluquice é essa? Ele não morre. Deus diz, depois que ele ora: peixe, volte para a praia e vomita ele. Pena que ninguém filmou isso, irmãos. Aquele peixão vindo até onde dava para ir. E ele sai de dentro do peixe. Eu penso que ele saiu, olhou para trás assim, e o peixe falou: tu aprontou para mim, hein, miserável? Eu quase morri por causa de você, cara. E ele sai se limpando. E Deus fala: Jonas, vai a Nínive e prega a minha palavra.
prega a palavra. Aí ele vai. E quando ele vai e prega, a cidade inteira, do rei ao mais humilde ninivita, se converte. Ele ficou feliz? Não. Ficou irado. Ele ficou irado. Como é que resolve isso? Será que Jonas é uma passagem dizendo que tem comportamentos que não têm solução? Ah, não quero acreditar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Diga, Deus pode tudo. Nem Deus. Não, hoje eu quero dizer que Deus pode. Cada mensagem é um parto, e antes de subir no altar, se fica Deus. Aí o meu pastor Pedro coloca no checklist dos hinos que nós cantamos, o último hino. E o último hino que foi cantado, que nós cantamos hoje aqui, foi: dá-me um novo coração. Foi Deus dizendo, eu confirmei. Dá-me um novo coração. Eu já falei de Jonas, mas eu quero virar a página. Porque se eu ficar em Jonas, eu vou dar motivo para você dizer assim, é que eu sou assim. É que eu sou assim. Então, eu quero dizer, Jonas, você não é modelo. Não. Jonas não é modelo. Se a Bíblia terminasse com Jonas, a gente estaria numa encrenca doida. Porque seria um álibi para dizer, não, eu sou assim porque eu me pareço com Jonas. Aí a graça chegou, Jesus inicia, aí o Evangelho de João escreve, capítulo 1. Coloque na tela, capítulo 1, versículo 43 em diante. Jonas não é modelo. Você vai ler comigo agora, diga assim, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou, então, vamos, quero ouvir, diga, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael é inteligente, Natanael é perspicaz, Natanael tem um senso de humor muito apurado. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Sério? De Nazaré? Filipe respondeu, venha e vê, vem ver, vem ver. Jesus foi. Jesus viu Natanael que está se aproximando e disse a respeito dele. Jesus olhou, está vindo lá. Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael escuta. Aí Natanael pergunta para Jesus, Senhor, da onde o Senhor me conhece? Onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, como é que eu te dou? Vou te dar uma resposta muito água com açúcar. Antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto, debaixo daquela árvore. Leia comigo, diga assim, então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é filho de Deus. O Senhor é. Diga, tem coração que precisa de muito pouco, quase nada, para receber o Senhor.
Jonas ou Natanael? Com quem você se parece? Jonas ou Natanael? Com quem você se parece? Jonas ou Natanael? Com qual você se parece? Essa resposta é tua. Eu não posso responder. Mas esse culto termina hoje, a gente passando por ali, e vão passar 2 grupos. Eu peço a Deus que o menor grupo seja o grupo que se parece com Jonas. Parece que tem gente que Deus livra da morte, livra do câncer, livra da bala, livra de tudo. Livra de tudo. Parece que tem gente que é um testemunho vivo. Mas e parece que tem gente que ele fala assim: eu te vi debaixo da árvore. Rapaz, que lindo. Foi tão forte que impressionou a Jesus. Versículo próximo, coloca lá o próximo lá. Próximo. Versículo 50. Foi tão forte. Ao que Jesus lhe respondeu: rapaz, você crê porque eu disse que te vi debaixo da árvore, da figueira? Meu Deus, olha, você vai ver coisas maiores do que esta. Maiores do que essa. Maiores. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente vai cantar de novo hoje. Dá-me um novo coração. Vamos cantar. Vamos cantar. Eu vou perguntar mais uma vez: com quem você se parece? Com quem você se parece? Com quem você se parece? Com quem? Você consegue ver Deus no pão com a manteiga que você come? Você consegue ver Deus naquela carona que você ganha? Você consegue ver Deus naquela coisinha? Você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus naquela porta que se abriu? Você, meu Deus, pastor, olha, foi. Você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus? Consegue. Naquela coisa bem nada, do tipo assim: poxa, eu queria comprar uma camisa azul. Aí você passa na loja, está lá promoção 50%. Aí você para, olha assim. Aí vem a vendedora, o vendedor, alguma coisa? Não, só estou passando, né? Não, só uma camisa azul. Aí fala assim: azul? Deixa eu ver. Espera aí, azul? Tem uma azul. Mas qual é o teu tamanho? Aí você fala: meu tamanho digamos, 2, 3. Ela, tem uma, a última, do teu tamanho. Você assim: meu Deus. E essa que tem, tá com outra etiqueta rosa, vermelha. Essa que tem, além dos 50, tem mais tanto de desconto. Então, essa aqui, o desconto ainda é maior. Você assim: meu Deus. Você vê Deus nisso? Você vê Deus nisso? Você vê Deus nisso? Você vê Deus no favor dEle, na bondade dEle? Você vê Deus nisso? Você vê Deus nisso? É feio falar e vai estar aí, mas eu quero falar, vou ter que falar. Há 20 anos atrás, mais um pouco talvez,
Eu tinha um rote, não é dentadura, rote, aquele de grampinho. E ficava mole e ameaçava cair, eu pregava com medo. Na época, 20 anos atrás, um implante custava muito caro. Estava começando a implantologia no Brasil, era muito caro. O rote eram 3 dentes, granfinho, um troço complicado. Eu falei, Deus, eu queria tirar esse rote. Sentado tem uma querida, congregou aqui, Gláucia, doutora, UERJ, se especializando nisso. O professor dela era o papa do implante na época, da UERJ. Aí eu falei, Gláucia, quanto é que está o implante? Ih, pastor, é caro. Falei, fiz a conta, quase que ia dar um carro. Ela falou assim, cara, eu tenho vontade de fazer, um dia eu ainda vou fazer. Ela volta na outra semana. Pastor, meu professor vai dar um curso só de implante. Eu falei com ele, que eu tenho da igreja, o meu pastor. Ele falou comigo, falar com o senhor, que se o senhor quiser é 0,800. Porque vão fotografar o senhor, os colegas, vai vir dentista, tudo que é canto do Brasil. Consultório em Ipanema, coisa de doido. Lá fui eu, 0,800. Lá fui eu. Fiz 3 implantes, 0,800. De graça. Pastor, o senhor permite que a gente mostre nas... Claro que vai tranquilo, meu amigo. Até injeção na testa, 0,800. A pergunta é, você vê Deus nisso? Você vê Deus nisso? Jonas ou Natanael? Quem é você hoje? Com quem você se parece? Peito estufado, altivo, altiva. Com quem você se parece? Jonas termina com Deus dizendo, rapaz, é razoável. É razoável. E Jonas termina. Eu tenho uma interrogação. Quando chegar no céu, depois de tudo, eu vou falar, Senhor, e aquela história, como é que ficou? Como é que ficou aquela história de Jonas? Como é que foi? Eu peço a Deus que nenhum Jonas tenha vindo hoje. Aqui só tem Natanael hoje. Você está aqui, você concorda com isso? Aqui tem Natanael hoje. Aqui tem Natanael. Irmãos, diga comigo assim, Natanael precisa de muito pouco. Muito pouco. Natanael vê Deus quando chove. Aleluia, está chovendo. Glória. Está regando a terra. Glória. Está chovendo. Vai, glória. Natanael vê Deus num copo de água fresca. Que água boa. Meu, glória. O que foi? Água muito gostosa. Deixa eu dar um testemunho de hoje. Nosso pastor Maurício levou o pastor Ronaldo Góes para o encontro do Radical. Mandou a foto. Os dois estão rindo naquele encontro. Eu vi Deus. André Adão, essa semana a equipe foi lá na igreja, lá visitar. Voltou dizendo que está com um semblante bonito. Eu vejo Deus. A EBF aconteceu ontem, 1.500. Eu vi Deus. Eu vi Deus. Eu já vi Deus hoje no louvor. Eu vi Deus. Eu estou vendo Deus. Coloque-se em pé, por favor. Natanael ou Jonas? Quem é você? Com quem você se parece?
Pastor Pedro, dá-me. Eu quero convidar você hoje a sair do teu lugar. Pastor, meu coração é duro. Coloca na tela, por gentileza, enquanto cantamos, antes de colocar a letra. Zacarias capítulo 7. Eu preciso olhar esse texto contigo antes da gente adorar a Deus. Zacarias, lá no finalzinho. Zacarias capítulo 7. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Fizeram, sim, fizeram. O diamante, esse carbono que na profundeza, numa temperatura tremenda, vai endurecendo cada vez mais. Deus está dizendo que isso é uma decisão, é um sentimento. Eu quero hoje reverter esse quadro. Você vai reverter esse quadro. Fizeram duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio grande ira. Pastor, eu nasci numa casa de coração duro, fui criado numa família de coração duro. Pastor, e eu fiquei uma pessoa de coração duro. Mas você veio hoje aqui, e Deus disse que essa palavra é um martelo que esmiuça a dureza.